Olá, paz do Senhor, pastor Eliezer Fagundes, trazendo para você aqui mais um top 10 lições práticas. E nesta semana estamos estudando a lição número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Vamos lá então, em forma de esboço, trazendo aqui 10 tópicos, tá bom? Para que você possa aprofundar e estar aí estudando esta lição maravilhosa. Vamos lá, primeiro, top primeiro, né? Diferença de transubstanciação e consubstanciação. O que é essas palavras, né? Que o comentarista traz aqui na nossa lição. Então, isso aqui representa, né? Como na tradição romana eles enxergam a ceia do Senhor. Então, transubstanciação, né? Significa uma linha teológica que a tradição romana acredita, né, que os elementos da ceia, o pão e o vinho, né, eles estão presentes e eles podem ser transformar no corpo e no sangue de Jesus. Então eles acreditam que o pão e o vinho se transforma no corpo e no sangue de Jesus. E essa é a palavra de transubstanciação. Já na tradição pentecostal, né, na forma luterana, ele tem a teologia da consubstanciação. O que ele acredita? Né? A forma luterana acredita então que os elementos, né, o pão e o vinho, elementos da ceia, se tornam ou se convertem no corpo e do sangue de Cristo. É quase parecida, né? Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão e da ceia, e no pão da ceia e no vinho, né? Então esse é o entendimento luterano. E qual é o nosso entendimento? A posição pentecostal, a posição da Assembleia de Deus. E aí nós vamos para o top número 2, né? A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho são símbolos e a ceia do Senhor é um memorial. Então, qual é a nossa linha teológica? O pão e o vinho não é que nem a transubstanciação, né? Que ele se transforma no corpo e no sangue, e também não pensamos que nem os luteranos, né? Que o pão e o vinho é Cristo presente ali. Mas nós acreditamos que o pão e o vinho é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Então, quando nós vamos orar na participação da ceia, nós oramos, né, pelo pão e pelo vinho, representando, é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. E aí nós participamos da ceia como um memorial, tá bom? Esses são significados muito importantes para comentarmos com os nossos alunos. Vamos para o top 3. A ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Com essa frase, nós explicamos que para participar da ceia, a pessoa tem que passar pelo batismo. Você tem que aceitar Jesus primeiro, passar pelo batismo, que foi a lição anterior, e aí ele se torna membro da igreja. Ele se tornando membro da igreja, ele tem o direito de tomar a Santa Ceia, porque ele está inserido no corpo de Cristo. Ele faz parte da organização e organismo da igreja, né? Os dois elementos que a gente estudou em lições anteriores, né? Faz parte do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo. Então ele participa da ceia porque ele está em comunhão com a igreja e ele faz parte da igreja, tá bom? Top 4, quais são as 3 perspectivas da ceia? E aqui nós falamos para você que as 3 perspectivas da ceia é passado, presente e futuro. Passado por quê? Nos remete ao perdão dos nossos pecados, né? E a obra salvífica que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. A perspectiva presente da ceia, né? Realça a nossa comunhão com Cristo, comunhão com a nossa liderança, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Então, quando nós participamos da ceia, desenvolvemos a nossa comunhão com os nossos irmãos e com Cristo. E a perspectiva futura, né, aponta para o futuro, é a esperança do crente, da vinda do Senhor Jesus e de um dia estarmos participando nas bodas do Cordeiro de uma grande ceia, de uma grande festa espiritual, tá bom?
Então, está aí as três perspectivas da ceia, passado, presente e futuro. Top 5. O que é celebrar a expiação de Cristo? Talvez algumas pessoas não conseguem entender como celebrar uma morte, né? Só que foi através da morte de Jesus, e por isso que nós falamos expiação, porque foi através da morte de Jesus que nós alcançamos a vida. Nós temos a vida eterna através da morte de Jesus. Isso representa a expiação de Cristo. A expiação de Cristo é anunciar a morte do Senhor, e por intermédio dessa morte, na cruz fomos justificados e reconciliados com Deus. Isso significa expiação, tá bom? Top 6, o que é proclamar a segunda vinda de Cristo? É um dos propósitos da ceia, né? É a esperança do crente. A esperança do crente, quando nós participamos da ceia, nós dizemos que estamos em comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja, e que estamos aguardando a volta de Jesus, porque a igreja está aguardando a volta de Jesus. Não tem como você fazer parte da igreja e não estar aguardando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Então essa é, quando nós participamos da ceia, nós proclamamos que estamos aguardando a volta de Jesus e que um dia estaremos com ele participando das bodas do Cordeiro, participando da festa espiritual, né? E participando de tudo aquilo que a escatologia nos aguarda nos céus. Vamos lá, top 7. Como devemos celebrar a comunhão cristã? Então, participar da ceia representa estarmos em comunhão com Deus, com a igreja, né, com os nossos irmãos, com a nossa liderança, comunhão em todos os aspectos. Não podemos ter divisão, não podemos ter clima, né, de litígios, de intrigas. Tudo deve ser deixado aos pés de Jesus, e através da graça, através da misericórdia que o Senhor nos alcançou, nós também alcançamos essa graça e temos comunhão com Deus e com o nosso irmão, tá bom? Top 8, o que é participar da ceia indignamente? Paulo, quando fala à igreja de Corinto, ele dá essa advertência para eles não participarem indignamente, porque havia na igreja de Corinto, né, muita indisciplina, irreverência, se embriagavam, né? Cada um pensava em si próprio, não havia essa comunhão, essa koinonia. Então Paulo orienta a não participarem dignamente, e serve para nós hoje. Quando nós participamos da ceia, nós desenvolvemos a nossa comunhão, o nosso amor, né? Todos os aspectos de Cristo na nossa vida devem ser ressaltado e deve ser vivido, né? Não somente naquele momento, mas no nosso dia a dia. Mas naquele momento da ceia, nós renovamos o nosso pacto com Deus. Então, participar indignamente é você participar estando com alguma dificuldade com seu irmão. Primeiro procure o seu pastor, né? Converse com ele, procure o seu irmão, se você tem alguma coisa com ele, se acerte, participe da ceia com o coração limpo, com a mente limpa, né? Participe da ceia com comunhão com Deus e com a igreja, né? E com a consciência tranquila, tá bom? Top 9, de quanto em quanto tempo devemos participar da ceia? Não existe na Bíblia um tempo para participarmos da ceia. Nós temos como costume participarmos uma vez por mês, né? Na nossa igreja Assembleia de Deus, a gente participa uma vez por mês. Mas se você for visitar uma outra congregação e está tomando a ceia, ou você vai visitar uma outra cidade e está tendo ceia lá, você leva a sua carta de recomendação e, como membro da igreja, você participa lá também sem problema nenhum. Então você pode participar da ceia, quantas ceias você puder, né, participar nos cultos que você for tiver a ceia. Você está em comunhão com a igreja, né, você está com a sua carta de recomendação, você vai participar da ceia em qualquer lugar, em qualquer cidade, tá bom? Então não existe